Olá, sou a professora Eliana. Dando continuidade com os números decimais, nós vamos estudar agora operações de multiplicação e divisão. Quando multiplicamos por 10, por 100 ou por 1000, nós vamos deslocar para a direita o número de casas pela quantidade de zeros que tem o número. Por exemplo, se eu multiplicar por 100, eu vou deslocar a vírgula para a direita duas casas. Multiplicando por 1000, deslocamos a vírgula para a direita três casas, e assim sucessivamente. Nestes exemplos, nós temos umas multiplicações de números decimais por números naturais, ou seja, 0,068 vezes 100 passou a ser 6,8, porque a vírgula se deslocou para a direita, ficando entre o 6 e o 8, e assim por diante. No último exemplo, nós temos 5,4 vezes 1000, que é igual a 5.400. Observe que foi necessário acrescentar zeros para que a vírgula se deslocasse três casas para a direita, ficando então 5.400, um número inteiro natural. A multiplicação entre um número decimal e um natural é feita da mesma maneira que aprendido anteriormente. A multiplicação entre dois números naturais. O número natural deve multiplicar todos os algarismos do número decimal, devendo manter a posição da vírgula, ou seja, considerando a mesma quantidade de casas decimais. Neste primeiro exemplo, nós temos uma multiplicação de número decimal por um número decimal. Os dois possuem duas casas decimais. Somando 2 mais 2, nós vamos ter no resultado final 4 casas decimais. Então, 1,41 vezes 1,41 é igual a 1,9881. Você tem alguns problemas a serem resolvidos, inclusive o primeiro dele é uma multiplicação de número decimal por número natural, onde Márcia estava indo para seu trabalho e percebeu que o seu carro estava ficando sem combustível. No caminho, ela avista um posto onde o preço do combustível era de R$ 4,64. Se Márcia colocar 5 litros de combustível, quanto ela deverá pagar? Observe que temos número decimal e número natural para serem multiplicados. Então, 4,64 vezes 5, nós vamos ter o resultado de R$ 23,20. Resolva os problemas a seguir. Preste bastante atenção no problema e calcule o que está pedindo. Leia mais de uma vez se for necessário. Aqui temos: efetue as operações. Você deve multiplicar, ou seja, colocar no seu caderno, efetuar as multiplicações de cada uma dessas atividades. Nestas atividades, proceda igual ao exemplo que está abaixo. Foi resolvido para você o exercício da letra Y,
que tem lá 243,5 vezes 0,53. Perceba que, somando o número de casas, são 3, e o resultado final, então, terá 3 casas decimais. Bom trabalho para vocês. Vamos estudar a divisão com números decimais. O procedimento adequado para a divisão com números decimais é feito com os seguintes passos. Passo 1. Contar as casas decimais do divisor e do dividendo e escolher o maior entre esses dois números, ou seja, o maior número de casas decimais. Em seguida, que nós temos o passo 2, vamos multiplicar o divisor e o dividendo por 10, por 100, por 1000, por 10.000, etc. Ou seja, sempre o que tiver mais casas decimais. Passo 3. Realizar a divisão propriamente dita. E para cumprir esse último passo, nós vamos utilizar o método chave, também conhecido como algoritmo da divisão, que é a técnica mais utilizada. Neste primeiro exemplo, nós temos para calcular a divisão de 3,82 por 0,2. Observe que nós vamos multiplicar os dois números por 100, porque o maior número de casas é 2. Então, vamos fazer o cálculo. 3,82 vezes 100 passa a ser 382. E 0,2 ou 2 décimos vezes 100 passa a ser 20. E aí nós temos, então, o divisor e o dividendo como números inteiros. Basta prosseguir a divisão normalmente. Neste outro exemplo, temos um probleminha. Sabendo que a área de um retângulo é de 544,214 metros quadrados e que sua largura mede 15,4, determine a medida do seu comprimento. Bom, para isso basta fazer o quê? Pegar a área total e dividir por largura, que é 15,4. Primeiro passo. O divisor possui uma casa decimal e o dividendo 3. Então, o que é que está ganhando? É o 3 casas. Então, nós vamos pegar estes números e multiplicá-los por 1000, cada um deles, para eliminarmos a vírgula e trabalharmos, então, com números naturais, ou seja, números inteiros. 544,214 vezes 1000 passou a ser 544.214. O número 15,4 multiplicado por 1000 passou a ser 15.400. Os dois são números inteiros. Então, basta dividir o maior pelo menor. E nós vamos conseguir, então, quando efetuarmos a divisão, a largura desse retângulo terá 35,3 metros. Agora é com você. Resolva estes problemas lendo com bastante atenção e efetuando as operações que eles estão pedindo na ordem que aparecem. Calcule essas divisões, lembrando que antes você deve multiplicar por 10, por 100, por 1000, dependendo do número de casas
que houver no número maior. Na atividade 10, é continuação da anterior. Efetue as divisões de cada uma delas. No exercício 11, são expressões, ou seja, nós devemos efetuar a multiplicação e divisão e, por último, a soma e subtração, na ordem em que aparecerem. Nessa última atividade, você vai preencher o total do custo